Boa tarde, opa, bom opa, dia, opa. boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Muito bom, muito bom. Hoje um dia esperado aí, já faz um tempo. Inclusive, nosso convidado recebeu nosso voto, hein? Eu só queria deixar aí tem a responsa. Deixar isso claro antes. Ele me representa. Te representa. Mas, literalmente. antes de apresentar o querido deputado estadual Daniel José, boa noite, Camara, e boa noite, William. Boa né? noite, cara. Mais boa uma noite. vez, substituindo o Sempre Caio, aqui, cara, sempre aqui. que foi minerar uns Bitcoin. Caião. E tá, meu, ele tá bem e nós estamos aqui, né, Caio? Rapaz. Velho, já falei que daqui a pouco eu tenho a minha vez. Eu fiquei sabendo que ele já tá no 6º indiano que ele contratou pra ficar lá minerando pra ele, que ele abriu uma empresa de mineração. O bicho tá nervoso, velho. Dando certo, meu amigo, dando certo. Cara, boa noite, velho. E aí, tudo bem? Cara, eu substituo tanto o Caio que ninguém mais me chama de Marco, me chama de Sérgio, goleiro do Palmeiras, entendeu? E aí, Camara, tudo Fala, certo, meu velho? querido, de boas. Cara, vou pedir outra coisa também. Antes de apresentá-lo, não esqueçam de curtir e seguir Por favor. as redes sociais, YouTube, Instagram, muito importante. Spotify, afins aí, Beyond the Cave PDC. Isso aí. Nós criamos o Apoia-se, né? Tem Isso. que lembrar a galera. Então, já aí faz umas 2 semanas que a gente começou a juntar os nossos apoiadores, pessoa física. Isso aí. Muito importante. apoia.se/Beyond. Cara, várias vantagens. Você sabe do convidado com antecedência, faz perguntas. Temos pergunta aí do pessoal do grupo. Faz parte da comunidade, que é uma galera de vários tipos de profissão. Então, além de discutir várias ideias legais e que a gente acredita que são importantes para o país, pô, cara, dá até fazer business lá dentro, né? Quem sabe um dia não sai um casório, alguma coisa, sei lá. Opa. Ganho o link, então esse pessoal que está no grupo pode estar assistindo ao vivo a gente aí, Por tá favor, com o link galera. aí em casa que pode assistir hoje. E ainda ganha uma das camisetas aí. Mostra aí, Camara, uma camiseta. Vou pedir pro isso Daniel. aqui, algodão Pima. Olha aí, da ó. mais Por favor aí, galera. alta qualidade. Tá lá. Ele mostrando aí aqui, ó. Ganha a camiseta Cara, do isso Beyond aqui não é the em Cave. todo lugar, meu. Isso aqui não é em todo lugar, não. Frente e verso. E você... Frente Isso e aí, ó. verso. Tá vendo? Porra, não tem como não, né? Vocês encontraram uma do meu Não tamanho. tem. Ah, tem, pô. Bonita, hein? Acho Bonita, que hein? vai ser- Estilosa essa letra, hein? Gostou? Isso aqui é Essa demais. letra aqui é estilosa. Ainda Isso mais aqui quando é fica na demais. sua frente, fica mais bonito. Pô, essa aqui é a minha preferida. Eu tô usando essa branca aqui, mas a preta é minha preferida. Pô, genial. Fazendo isso pra levar outra. Vamos ao que interessa. Então, o nosso querido deputado estadual Daniel José, economista pelo INSPER, Isso aí. mestre pela Yale University e Forbes Under 30. Coisa fina. bicho. Pena que junto com isso vem uma pessoa, né? Mas ó, uma pessoa que foi voluntário com refugiados na Síria. É também o principal pauta aí, consultor em educação pública, além de ter trabalhado no JP Morgan, né? Uma empresa gigantesca aí no mundo. Em 2018 foi o 6º deputado estadual mais votado. Quantos votos foram? 180 mil? 183.480. Eu lembro Foi disso aí. muita coisa, cara. Foi inacreditável. Depois eu até conto a história, mas assim, pô, no dia eu nunca achei que poderia chegar nem perto disso. Tem um melzinho aí, né, meu? Eu não sei o que. Assim, tem muitas coisas, tem muitos fatores. Tem muitos Muitos deles eu controlo, a grande maioria não. Mas, putz, meu, sensacional. Mano. Inclusive, nosso voto aí tá nesse bolo Ele aí. me representa. E hoje, isso que é importante, o mandatário mais econômico da Lesp. Isso é importante, Da hein? história de São Paulo. Da história de São Paulo. Porque essa Essa foi a maior, né? Sim. O novo mudou isso, né? Sim. Teve uma... Eu acho que isso, até mais do que o resultado financeiro, é o exemplo dado, né? E enfim, uma mudança de conduta é importante. Porque quando você pensa em política, geralmente você pensa o quê? Em gente que quer se aproveitar, em gente que é corrupta, rouba dinheiro e tudo mais. Então, você começar a criar... tem grupos de pessoas que fazem o oposto disso, que economizam, que são responsáveis fiscalmente, por aí vai. Quebra um pouco da imagem e a gente cria uma forma aí de aproximar a política das pessoas. Cara, 5 milhões aí mais ou menos de economia, né? Pouco mais agora que já 5 passou, milhões. assim, acho que está chegando próximo de 7, mas não está redondo ainda. De qualquer maneira, enfim, a gente é mega econômico, super responsável. Não deixa de trabalhar, né, para economizar, isso eu acho que é importante.
mas a gente consegue economizar bem. É engraçado que é um baita de um problema da política, né? Porque é visto com bons olhos aquele que consegue mais dinheiro para gastar mais. Total. Sem certa Muita forma gente fala, vira pra mim e averiguar. fala, Daniel, você é um bobalhão. Isso. Porque os caras usam toda a estrutura para trabalhar e você não usa tudo. Mas a questão é a seguinte, eu consigo fazer um trabalho muito bom, muito técnico, com muito impacto para aquilo que eu acho que é importante, com a estrutura que eu tenho. Então, Eu acho engraçado, sem querer me avantajar muito na discussão, mas é que existe o ideal do político enquanto exemplo, o role model, porque você não está ganhando economicamente, você está ganhando enquanto um modelo. A ideia é passar um modelo de conduta. E é muito mais difícil educar nesse sentido, né? outro dia eu tava falando com o Melão, com o Ricardo Melão, ele já veio aí também, Sim, né? sim. Tal. Melãozinho, gente fina pra dedéu. Nossa, gente fina demais. bom, E excelente. aí ele falou que o pai dele falava, né, o João Melão, né, um grande liberal, assim, um vanguardista, né, no liberalismo mais assim contemporâneo aqui na política brasileira. E ele falava que, voto vai, voto vem. O importante é você não perder o respeito das pessoas. E eu acho que é um pouco disso, assim, né? Você... as pessoas te respeitam, assim, pelo trabalho que você faz, por aquilo que você entrega, pela sua conduta, os valores que você transmite através do seu trabalho, que você coloca em prática no seu dia a dia. Se sim, pode até perder voto, assim, isso tem muita coisa, muito fator que você não controla. Né? Tem muito a ver com o estoicismo isso também. É fantástico. Tem muita coisa que você não controla, cara, tem um monte de variável. Eu mudei de partido, segunda-feira tirei foto com o Moro, na quarta-feira à tarde ele fez um grupo comigo no WhatsApp para eu coordenar o plano de governo para a educação. Na quinta de manhã o cara saiu do partido. Então assim, Daniel, eu não controlo. O cara tomou a decisão dele. Assim, claro que tem um impacto aqui ou ali, na verdade não tão grande quanto as pessoas imaginam, não é tão grande assim, mas elas, mas como assim? O que aconteceu? Tal? Até eu fui pego de surpresa. Então, esses são fatores, sim, inúmeros fatores na política que você não controla. Imagina o pessoal que estava atrás do Eduardo Campos quando caiu o avião. É o mesmo processo. Cara, eu não tinha assim, aquela pensado. tragédia. Um pouco mais trágico, mas sim. E tem assim, sempre tem cisnes negros, né, na política. Putz. O pessoal sempre pergunta, Daniel, quem que vai ganhar a eleição para presidente? Eu sei lá. Mas se fosse apostar, tá bom, apostaria em quem tá na frente nas pesquisas, mas vai ganhar ou não? Eu não tenho a mínima ideia. Se estivesse na Islândia, beleza, seria um pouco mais previsível. Agora está no Brasil, cara. Aqui acontece de tudo. Tem facada, tem de tudo. É isso aí. Eu não consegui nem terminar de apresentá-lo, pra vocês terem A gente é uma muito ideia. denso, como, Mas a gente já vai... como o negócio vai Mas você sabe o que é evoluindo. engraçado falar de currículo? Porque quando eu trabalhei no mercado financeiro, né, num tempo, e aí eu vi uns currículos maravilhosos que chegavam até a gente no escritório e falava, caraca, meu, que top e tal. Aí eu ia entrevistar e falava, putz, espera que junto com o currículo venha uma pessoa. Aquele currículo é maravilhoso, de repente, meu Veio amigo. um ser humano ali, cara, que eu vou te falar, é difícil. Eu vou te falar que eu aprendi isso com o LinkedIn. Eu vejo o LinkedIn das pessoas e falo, nossa, só tem gente de primeira monta aqui. Mas não é verdade. Cara, ele começou já, né? Ele trouxe pra gente o estoicismo de cara. Mas eu não cheguei a fazer uma pergunta, que é uma coisa que a gente pergunta pra todo mundo que vem aqui, que a gente acredita muito nesses conceitos filosóficos, né? Através de uma vida examinada, você descobrir o que é uma vida boa. Aí eu te pergunto, diretamente, o que pra você hoje é uma vida boa, velho? Cara, assim, acho que uma vida boa, assim... essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que alguém pode ter, né? Porque o tempo passa muito rápido e a gente tem que usar muito bem a nossa vida da melhor forma possível. Meu pai faleceu no ano passado, em agosto, com quase 98 anos. Uau. E ele, desde jovem, assim, era religioso e tentou ser padre, viu que não era o caminho dele, saiu do seminário e teve 11 filhos, né? Essa coisa. Realmente não era o caminho dele. Mas uma coisa que é estava certo. engraçada é que, apesar, né, de não ser realmente o caminho dele, é que ele sempre me falou, ele sempre foi apesar de ter virado padre, sempre foi um monge dentro de casa. Ele rezava terço todos os dias, ia pra missa todos os dias, tinha uma atuação na comunidade, assim, muito proativa e tal, mesmo a gente sendo uma família muito simples, de poucos recursos financeiros, né? Mas ele tinha um impacto, assim, ali, ele era uma pessoa que servia aos outros e tal. Então, assim, acho que alguns desses valores, assim, que meu pai me passou, minha mãe através do trabalho duro, porque ela sempre foi começou a trabalhar aos 7 anos de idade, nunca parou. Então, assim, são valores que eu tento levar pra frente, sabe? De se esforçar, de estar sempre aprendendo, de servir as pessoas, de levar uma vida simples. E que até na época, quando eu estava terminando o ensino médio, eu estava me preparando para ser missionário religioso. Nossa, cara. É uma ideia bem cristã mesmo, né? E aí eu
eu vi que não era meu caminho também. Não tive 11 filhos. Ainda. Mas só porque o mundo mudou. Não, nem vou ter. Você tá com quantos anos, pô? Eu tô com 34. Na ordem, você é qual? Eu sou o último. Você é o último? Quando eu nasci, meu pai tinha 65 anos. Nossa, Então tem gente que se aposenta, tem gente que começa a vida. Qual que é a idade do seu irmão ou irmã mais velho? Pô, já tá com próximo de 60, tem 60, E você mais de tá 60. com quantos? próximo de 60. Você tá com quantos? 34. Eu tô com 34. Tem Curiosíssimo, cara. Nossa, tem um né? Que gap, animal, que animal. né? Tem gente de várias idades. Que animal. Minha família é enorme. Que animal. Mas, enfim, né, sobre essa questão de como viver a vida, né? Eu acho que, pra mim, tem sido muito reflexo dos valores que eu recebi, dos meus pais, e tem sido muito pautada em coisas que talvez não sejam tão valorizadas assim no dia a dia das pessoas, né? Basta abrir o Instagram e você vê o que as pessoas valorizam, tem muito a ver com aquilo que eu levo pra frente no meu dia a dia, sabe? Mas que, enfim, meu pai sempre me falava assim, pô, a vida passa rápido e tal. E como ele tinha já mais de 90 anos, eu acreditava, né? Se ele tá falando isso, eu acredito. E uma coisa interessante também, assim, até meio dark, assim, meio creepy, talvez, assim, aquela coisa meio... É que quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu pai já tava com 74, 75, que é a expectativa de vida do brasileiro médio. A gente vindo de uma origem simples, eu vi meu pai se despedir de todos os amigos dele. Todos os amigos dele. Eu já fui nos velórios, enterros, em hospital, em UTI. Eu sempre ia com meu pai, eu era muito companheiro do meu pai. Então, assim, com 13, 14 anos, eu tinha ido para mais enterro e velório do que todo mundo da minha sala da escola juntos. Sabe? Você soma todo mundo. Eu ia sempre, eu morava perto, né, do cemitério e do velório lá de Bragança, né, do lado de casa. Até hoje, minha mãe mora lá. E aí, eu constantemente encarei essa situação inevitável do fim da vida, né? A vida acaba e as pessoas não veem isso, né? Então, pra mim isso sempre me pautou muito, assim, me influenciou muito como caráter, porque assim, é muito fácil você se enganar com coisas assim, abrir no Instagram e tal. Sim. Mas a questão pra mim é muito mais assim, poxa, a gente tem aí poucos anos pela frente, o tempo passa muito rápido, o que a gente faz que realmente vale a pena e que a gente chega lá na frente e a gente fala, pô, foi legal. E até pra um ponto, né, pra terminar um pouco desse input, porque não tem uma resposta assim, né? Sim, mas assim, muito do que vem na minha cabeça, mesmo, né? óbvio, sem dúvida. Mas você Você já falou tá uma entrando na coisa resposta muito legal. voltada para valores. Existem valores. Viver por valores é uma coisa boa. Eu acho que você estava nesse sentido. E uma coisa isso. assim, até que tem a ver também com fé, com um monte de coisa, mas eu trabalhei na Jordânia, né? Trabalhando com refugiados de guerra do Iraque e da Síria. E naquela época eu estava, né, a trabalho e uns dias no Líbano. E aí eu fui jantar com os amigos num restaurante, assim. E eu comecei a me sentir mal, sabe? Comecei a me sentir mal, não tava bem e tal. E aí dor de barriga e tal. Fui no banheiro, era um banheiro assim, sabe? Que é um vaso só, não é? Tipo um banheiro grande, um banheiro pequenininho. E aí, cara, eu comecei a passar mal e tive uma hemorragia interna e eu... Enfim, é super pesado, mas, pô, vomitei sangue, assim, litros e litros de sangue. Hematêmese. Esse é o nome. Ó, vocês são médicos aí e tal, vocês sabem bem. Hematêmese. E aí, depois eu fui ver que era uma úlcera no estômago, né? Caraca. E que eu perdi litros, assim, eu desmaiei múltiplas vezes, assim, pra conseguir abrir o trinco, pra abrir a porta e tal. Assim, foi uma coisa que eu nunca fiz tanta força na minha vida pra abrir um trinco. Só aí tem uma indicação de UTI. Só queria te dizer que é um negócio que aí eu fiquei 3 dias na UTI. É isso. E aí, enfim, eu saí, né, do banheiro, assim, eu já caí no chão, né? E aí eu já encontrei ali, os amigos me levaram pro canto, eu fiquei deitado, comecei a melhorar. E aí veio uma ambulância, né? E depois, eu fui andando até a calçada, sentei no banquinho, falei, não, tô bem, tal, não sei o quê. Daí o pessoal, não tá bem não, tal. Aí a enfermeira, não, mas ele tá bem, tal. Eu falei, eu tô bem, e buf, desmaiei de novo. Eu falei, realmente, ele não tá bem. Eu fui mobilizado, ambulância, hospital, assim, a ambulância acelerou pra caramba, pressão 4/5. Isso aí. E na ambulância, eu tava pensando assim, eu falei, caraca, meu, e se fosse o fim aqui, sabe? Sim. Tipo... Quantos anos você tinha? Mais ou menos. Eu tinha... Foi em 2011 isso, né? 2011, tipo, agora matemática. 23. 23, Isso aí. 22, 23. Nem dá pra começar a pensar, né? E aí, tipo...
eu falei, cara, e se fosse o fim aqui? Eu pensei, pô, eu ia estar feliz, assim, com o tanto de coisa que eu fiz, com, sabe, o que eu tentei fazer com a minha vida e tal. Você deu start, assim, né? Eu pensei também, mas, cara, uma coisa engraçada é que eu sei que não é agora, entendeu? De alguma maneira. E outra coisa que eu pensei que é interessante é o seguinte, pô, e se eu tivesse levado a minha vida muito mal? Aí eu pensei, poxa, se eu tivesse levado a minha vida muito mal, no final de contas, não teria importado muito. O que o Daniel tá falando é memento mori. Do estoicismo. Você tá citando... O que importa é agora e na hora da sua morte. E por que na hora da sua morte? Porque tem que haver uma construção. Se houve uma construção e você tá fazendo uma análise final do que foi viver, você vai estar morrendo de uma forma feliz. Isso. Eu queria e uma coisa até que, assim, pra terminar só esse ponto, que é, tipo, pensei, mas e se eu não tivesse vivido bem a vida, se eu tivesse sido um cuzão, se eu tivesse sido um terrorista, ou qualquer coisa assim. Mas aqui naquela hora ali, eu falo, porra, tipo, não era assim que eu deveria ser, sabe? Tipo, não era assim que eu deveria ter vivido, ou não sei o que. Cara, o valor é o mesmo. Assim, teria valido a mesma coisa, assim, pra pessoa, assim, sabe? Ela teria ido embora em paz do mesmo jeito. Sim. É o ideal cristão, tá? Junta, né? Eu vou citar outro cara. Eu vou citar outro cara que a gente precisa fazer uma segunda edição dessa camiseta, que é Epicuro. E ele fala... Não tem não. Tem que visitar esse Tem Epicuro. não. Tem que visitar Epicuro. E ele fala expressamente, a filosofia de viver bem e a filosofia de morrer bem é a mesma. Ele acabou de falar rigorosamente isso. Se eu viver bem, eu posso morrer bem. Então, existe um se preparar para isso. Independente de com quantos anos você tem. Você pode ter sido o cara que ganhou a guerra. Alexandre o Grande morreu com 33 anos. Pois é. Morreu feliz. Falou, ninguém vai me superar. Mas para ele, naquele ideal. Ele, né? Isso que eu tô querendo dizer. Para aquele ideal dele. Morreu feliz para ele. Eu acho que ele tá até mais certo. E é para quem morrer importa, né? Oi? E é pra quem morrer importa, pra quem está morrendo, que é o sujeito dessa reflexão. ele mas que assim, precisa cara, sentir. a gente não pensa muito nisso no nosso dia a dia, mas é uma coisa que, assim, até quando eu perdi meu pai, eu fiquei, assim, eu não tava ali do lado nos últimos momentos dele e tal, assim. E não foi fácil, porque ele sofreu muito, ele não podia ser, ele tá com quase 98, qualquer coisa que você dá pra ele, assim, é quase você acelera então, assim, era difícil, né? Você não sabia, enfim, no final de contas ele sofreu até um pouco no final e tudo, mas ele, uma pessoa que viveu uma vida tão bonita, assim, sabe, tão bacana, tão voltada pra doação, sabe, pros outros. Legado. Assim, uma coisa tão legal, tão profunda, tão bem feita, que, cara, assim, deve ter sido uma passagem muito bonita, assim. Sem dúvida. Você falou uma coisa aí que no cotidiano a gente não pensa muito nisso, né? Porque no cotidiano a gente fala de liberalismo, a gente fala de comunismo, a gente fala de boleto, a gente fala do Red Bull de um amor possível. Que é maravilhoso. Do Palmeiras e Corinthians 3-0, dá pra falar disso. Não, tem que falar do Red Bull Bragantino. Melhor a gente falar do Red Bull. Vamos falar do Red Bull. Esse é um time que, assim, devia ser o time B de todo mundo pra torcer. Que reflete o que a gente acredita como modelo de futebol. Tem que tomar o lugar da Portuguesa. Exatamente, porque é um clube empresa, gestão profissional, investimento privado, assim, reflete aquilo que a gente acredita para a profissionalização do futebol. Então a gente saiu de memento mori para modernização, pra modernização do futebol, assim, tá? Isso aí. Porque eu queria complementar a pergunta do Regis sobre a vida boa. Então a gente fala no cotidiano sobre liberalismo, comunismo, gasto público. E o liberalismo é um discurso um pouco a propósito da economia, do mercado, da eficiência, do resultado, do funcionamento do mundo enquanto prática, né? A minha pergunta é, na questão do que é boa vida, o que você acha que o liberalismo responde a respeito dessa pergunta? Como o liberalismo pode produzir uma boa vida? Eu acho que, assim, questões... Quando a gente fala de liberalismo, de economia, a gente está falando sempre sobre questões materiais, né? Mas Sim. o mundo em última instância, também material, né? Sim. E é importante as pessoas terem uma boa qualidade de vida, né? Eu entendo que isso não é uma restrição para essa felicidade e tal. Não romantizo a pobreza, porque eu já vivi. Sim. E eu não acho que é nada bom, mas, assim... Tem coisas que são muito importantes que cada um meio que cultiva dentro de si e tal. Mas, para mim, essa questão material, a busca por uma melhor qualidade de vida e oportunidades e para aprender coisas e para poder, poxa, um dia pegar um livro de estoicismo,
um Marco Aurélio, um Sêneca e tal, e ler, enfim, você precisa pelo menos saber ler e escrever, sabe? Você precisa entender o que aquela mensagem passa, ter um pouco de interpretação de texto, precisa ter uma evolução intelectual, e isso vem muito das oportunidades que as pessoas têm, e eu acho que o liberalismo ele é uma forma muito, assim, adequada, né, e que funciona, né, visto como acontece em diversos outros países, para que as pessoas tenham qualidade de vida material melhor. Mas só qualidade de vida, assim, o liberalismo não forma sujeitos, pessoas. Acho que assim, o valor da liberdade é um valor super importante, só que assim, pra gente aqui é um pouco mais difícil de ver a importância disso no nosso dia a dia, porque é uma coisa que a gente já conquistou, entendeu? Então, por exemplo, quando eu morei na Jordânia, eu perguntava para as pessoas, o que você acha do rei? Que lá é um reinado, né? Ele monta o governo, ele nomeia, né, o primeiro-ministro e tal, mas, pô, é o cara, né? E aí as pessoas, poxa, ficavam chocadas quando eu perguntava isso. Era, assim, quase que ofensivo perguntar o que eu achava, o que as pessoas achavam do rei. Não se pode nem questionar isso. Questionar. E aí as pessoas falavam, claro que eu amo o rei. Aí eu perguntava por quê. Aí, cara, é impressionante, parecia aquela página, sabe, do Windows 98 dando erro. Pam! É isso, cara. Elas não sabiam responder. Tela azul. Cara, assim, porque onde você vai tem foto do rei, onde você vai, uma hora ele tá com um terno e gravata, outra hora ele tá com a roupa do exército, uma hora ele tá tirando, outra hora ele tá indicando algo importante. Ele é o Putin, basically. Onde ele tá, onde você tá, tem foto dele na igreja, tem na escola, tem nos ambientes públicos, tem. Então essas pessoas são condicionadas àquilo. E aí, só de eu perguntar essas coisas e tal, eu lembro uma vez que eu fui cortar o cabelo, o cabeleireiro veio perguntar, mas, pô, Daniel, como é que foi lá em Israel, tal, no final de semana? Pô, eu não disse pra ninguém que eu tinha ido pra Israel, sabe? E ninguém ali me conhecia, sabe? Então, assim, tipo... A boca pequena. E na realidade, tem uma estimativa, pelo menos na Síria hoje, que 10% da população passa informações pro governo. Tá cooptado. Então, as pessoas têm dificuldade de falar de política dentro das famílias. E na Jordânia, esse percentual talvez seja menor, mas ele é real. Tipo, quando você tá num táxi, não tem transporte público, né? Então tem os carros assim que entram mais pessoas e tal. E tem os táxis também. E quando você tá nesses transportes, seja o táxi, seja o transporte público, entre aspas, e as pessoas começam a perguntar muito, você já tem que tesourar, porque provavelmente aquela pessoa tá buscando informação, tá, sabe, tipo, e vai repassar para frente. Então, por exemplo, eu trabalhei numa cidade que hoje é um berço do ISIS, né, que é o Estado Islâmico e tal, que é Zarqa, que era a sede do número 2 da Al-Qaeda, que foi pego, lembra que se chamava Al-Zarqawi? Porque ele é de Zarqa, né? Dessa cidade, é o cara de Zarqa. Entendi. Então, é uma cidade assim, super pobre e tal, uma favela aos moldes deles. E, tipo, ali tem muita coisa que você não tem ideia do que está acontecendo. E o ponto é que é o seguinte, como eu me sentia observado, como eu me sentia meio tolhido de certas liberdades básicas de perguntar coisas e de ter opiniões sobre as coisas. Falo, poxa, eu acho ruim o governo da Jordânia, o rei da Jordânia trocar de 3 vezes nesse mesmo ano o governo, que era bem um ano da Primavera Árabe. Entendi. Quando explodiu a Primavera Árabe no Oriente Médio. Então foi muito interessante. E tanto que, em determinado momento, apareceu o policial na porta da onde eu morava para fazer perguntas, Meu entendeu? Deus. Então, assim, eu sentia o peso disso. O peso, assim, de eu ficar depressivo. Assim, tem um impacto fisiológico enorme. Total, um absurdo. Sim, total. E a liberdade, assim, quando a gente aborda aqui no Brasil, na realidade do Brasil, o Brasil é um país muito ruim para morar. Tem vários problemas econômicos bem sérios, mas algumas conquistas, sabe, básicas, democráticas e ligadas à liberdade individual, de ir e vir, de opinião e tudo mais, aqui existe. E a gente tem que estar sempre vigilante, obviamente. Mas, e eu entendo porque você já eu não ia nem falar disso agora, mas aqui existe. Aqui existe. E a gente tem que, obviamente, lutar por isso sempre. Sabe? Mas quando você não tem isso, você sente o peso. E é muito do porquê a gente nem... Quando fala liberalismo no Brasil, a gente nem pensa tanto nessas questões mais democráticas, de liberdade de opinião, de ir e vir, né? Porque são coisas que já são como dadas para, talvez assim, antes era 100%, hoje é 99,9
3, mas assim, é mais ou menos uma realidade. Se eu vir aqui falar mal de alguém e tal, já existe, né, um caso de alguém que pode ser preso por isso, mas assim, via de regra, isso nada vai acontecer, né? Aproveitando isso, já que a gente trouxe para esse lado agora, você acha que existe limite para a liberdade de expressão de alguma forma? Eu acho que assim, a liberdade sempre tem que vir com responsabilidade e todo o seu ato e todo o seu posicionamento tem uma consequência. Então você tem que ser muito responsável. Eu sou contra defender, por exemplo, a existência de um partido nazista no Brasil, entendeu? Sim. Obviamente, né? A gente tá num podcast. Não tem nem como. A gente aproveita e já. Nem como. Entendeu? Então, assim, tem que ter responsabilidade. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, influencia as pessoas e, de alguma maneira, molda o comportamento das pessoas. Claro que não estou dizendo que aquilo que eu faço as pessoas vão seguir, mas gera, da mesma forma como o exemplo que eu dou economizando recursos, de alguma maneira tem um efeito multiplicador disperso na realidade das outras pessoas, dos outros parlamentares e das pessoas ligadas à política e por aí vai. Também aquilo que eu defendo, aquilo que eu ouço, assim, tudo isso tem consequências e a gente tem que ser muito responsável nisso. Eu acho assim, o discurso nazista é algo que é tipificado. Que realmente já é igual você cometer uma difamação, por exemplo. Isso é algo que já é do Código Penal. Eu não estou falando diretamente disso, especificamente. Eu acho a liberdade de expressão de uma maneira mais ampla. Por exemplo, porque assim, vamos ser bem claros aqui. Sem polêmica, disclosure total, né? Daniel Silveira falou um monte de merda. Mas assim, ele tem prerrogativas que são constitucionais, teve várias coisas e que foi encarado... Sobre o caso dele, eu realmente não me aprofundei, eu não vi, então, tipo assim, eu não consigo opinar. Porque eu realmente não parei pra olhar isso, porque se eu ficar parando pra olhar todas essas coisas, tipo assim, eu fico maluco, eu não consegui olhar. Então, assim, obviamente, é um caso específico que eu deveria ter feito uma lição de casa maior até, de ter olhado mais a fundo se não teve, e buscar um entendimento jurídico, inclusive, pra ver se, tipo, realmente tem algo que a impressão que dá é que seja realmente um exagero. Sei lá, por exemplo, então o Arthur Duval, por exemplo. Assim, falou um monte de merda. Mas acho mais complexa essa mais complexa, tem um monte de coisa envolvida. Mas assim, são palavras ofensivas, tudo. E ele tá sofrendo uma sanção bizarra. Que a gente... alguma punição tem que ter pela Concordo. Responsabilidade que ele tem sobre como deputado, né? Como deputado e como influenciador também, assim, obviamente como deputado no caso aqui, mas enfim, e apesar de a gente ser amigo e tudo, né? É realmente uma situação muito difícil. E eu, até nesse caso específico, eu busquei aconselhar ele em diversas formas. Falei, cara, assim, era muito melhor ele ter renunciado antes. Sim. E foi uma coisa que eu falei muitas vezes com ele. Agora tá numa situação, um imbróglio enorme, assim, de que pode prejudicar uma liderança política que pode ter um potencial enorme de crescer e defender boas ideias e ter um papel combativo na política, que também é um escopo importante, né? Sim. Não, eu não quero... Não é muito meu mas perfil, refazendo, né? Mas... a pergunta do Regis mas será que é o Estado o mediador da limitação da liberdade de expressão? Essa é uma outra questão. Você poderia colocar uma forma? Por favor. A maneira como as pessoas resolveram tomar as grandes decisões da sociedade geralmente tem sido via Estado, né? Não à toa tem representantes eleitos e por aí vai. O que eu acho é que, será que é só escopo também do Estado? Talvez não, né? Talvez, por exemplo, olha, eu acho que é muito interessante a reação que teve a guerra da Rússia, né? Da Ucrânia, né? Poxa, a reação do setor privado foi bem pesada, isso se sobrepôs e, enfim, teve uma atuação significativa que foi muito além da atuação do Estado, né? E, enfim, então... O poder das democracias liberais, né? Como sancionar economicamente através de entender que democraticamente aquilo está errado e você fazer uma pressão econômica para tentar... ter um certo sucesso. Porque o Estado ele tem uma atuação limitada sobre isso. Porque se você começa a fazer sanção para todo mundo e para todos, e para toda hora, você cria um mercado paralelo de sancionados, né, de pessoas, de países que estão bloqueados economicamente, que começam a se fazer negócio entre si e se desenvolver economicamente no mercado paralelo, que é mais ou menos o que acontece com várias economias já, por isso até que o efeito de sanções econômicas tem caído ao longo do tempo, né? Porque várias são feitas e eles encontram meios alternativos de buscar as receitas que precisam e entrar no comércio internacional e por aí vai.
Cara, ao mesmo tempo, tem uma questão interessante, a meu ver, que é o seguinte. Quando não é o Estado que atua dessa forma, como você bem falou, só o McDonald's foram 800 lojas em toda a Rússia que fecharam as portas. Pensa quantos empregos diretos e indiretos isso implica na economia. Ao mesmo tempo, isso está muito correndo em paralelo à ideia da política do cancelamento. Posso dizer que a Rússia é o primeiro Estado moderno a ser cancelado pela opinião pública. Primeiro. Vão vir outros, mas é o primeiro que foi cancelado pela opinião. Não estou tirando o motivo, não estou nem entrando no mérito do porquê. Mas quando sai a BMW, sai a Audi, sai o Burger King, sai o McDonald's, sai a Hermès, sai a Louis Vuitton, vai saindo as grandes marcas que, by the way, o russo oligarca ama isso tudo. Então foi uma política de cancelamento que corre em paralelo ao que acontece hoje, porque é engraçado que a contrapartida a ideia de liberdade de opinião hoje é um cancelamento da opinião pública, que é um outro problema moderno. Quer dizer, a gente tem a ideia de existe o direito à opinião pública, mas você pode ser cancelado abruptamente. Opa, não é bom. Foi bom, o celular aqui. Imagina. Aqui é live. Pode pegar. O cara caiu o celular, o cara ficou aqui, ó. Caiu o celular. Caiu o celular, mano. Perdi o celular. Sorte que o corintiano tá aqui, ó. Não chega nem perto, né? Fala aí, camarada. Isso, é tudo informal, nós estamos tomando cerveja aqui. Você está tomando água. Tomando água. Não há dúvida, tomando água. Não estamos tomando cerveja, mas daqui a pouquinho. Isso. Será muito bem-vindo. Um simpósio, não simpósio, enfim. Então, eu acho curioso porque o contraponto da liberdade de opinião, quando não é o Estado, que é bom não ser o Estado, porque quando é o Estado é censura, quando o Estado bate na sua porta de cara, quando não deixa o Chico Buarque colocar a canção que ele queria, isso é censura pesada. Vai lá um censor te ver, você pode. Quando não é o Estado, é a opinião pública. Mas nós vivemos hoje em tempos de cancelamento, que é muito complicado do ponto de vista de exercício de opinião pública. Sim. Como é que um liberal pode sobreviver? Não sei se assim a questão é um liberal sobreviver. Para mim, o que eu acho que está acontecendo no mundo é a aprendizagem sobre como lidar com informações, né? Porque a gente nunca teve um fluxo de informação tão grande, isso é uma novidade, isso é desproporcional e é muito rápido. Há 10 anos atrás a gente não tinha, tipo, a gente estava na Orkut, assim, há 15 anos atrás e tal. Só para complementar, nas comunidades. A gente teve um episódio de dados, que a gente falou com o Bruno Brambila. Opa, e a gente lembro falou desse, que nos últimos 20 anos, a digitalização foi de 20% dos dados para 99% dos dados. E a cada 3 anos triplica a quantidade de dados que está rolando no mundo digital. Exato. Então, esse é um negócio absurdo. Por exemplo, hoje a minha mãe, que começou a trabalhar aos 7 anos de idade como diarista, trabalhou a vida inteira como diarista e tudo mais e tal, recebe mensagens diariamente, sabe? Tipo, informação, volumes enormes de informação todos os dias no celular dela, e ela tem que de alguma maneira lidar com aquilo, mesmo nunca ter sido preparada na vida dela para aquilo. E aí o que acontece meio que no mundo é isso. Por exemplo, eu tenho convicção que grande parte das críticas que eu recebo, graças a Deus não são muitas e tal, mas sempre vem. Mas grande parte das críticas mais agressivas que eu recebo nunca aconteceriam se a gente estivesse frente a frente. Porque as pessoas não têm elas ainda não conseguem administrar bem o fato de que você digitar algo para outra pessoa, a outra pessoa vai ver e vai assimilar aquela mensagem. E então, assim, quanto mais intermediários tem entre uma pessoa e outra, mais elas sentem que tem desresponsabilização sobre aquilo. Então, por exemplo, eu geralmente, às vezes, quando eu abro caixa de perguntas assim nos stories, no Instagram e tal, você fala assim, o que você me perguntaria se a gente estivesse encontrando pessoalmente? Para tentar quebrar um pouco isso, porque mesmo a gente sabendo que tem um relacionamento direto, o fato de ter um celular na mão de um, na mão de outro, conectado via internet e com, eletrônicos e tal, e não sei o quê, tipo, isso despersonaliza a maneira como as pessoas se relacionam. Eu acho que isso faz parte desse grande aprendizado que as pessoas estão tendo ao longo do tempo, de como se comunicar, de como assimilar a informação, de como debater e discutir e tal. Hoje, né, a gente tá gravando esse podcast, é um dia bem interessante, né? Perspectiva de discussões, debates e liberdade por conta da compra do Elon Musk. Isso. Ao Twitter, né? Tal, comprou o Twitter e tal. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Então, parece bem interessante a proposta que ele tem
a plataforma no futuro. Mas, enfim, é uma questão tipo, que não tem solução fácil mesmo. E que ninguém... E geralmente quando vê alguém com muita convicção assim, de que tá certo, acabou, ele tá errado, né? Deve ser um sofista, né? Tem muita certeza. Cara que tem muita, 100%, você sempre fala, tá muito taxativo. Tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, aí no que ele tá falando. Eu vou dar uma guinada aí, acho que a gente falou um pouco de liberdade de expressão. E como a gente entrou pro lado político, Daniel José, fala pra gente aí, você vai fazer o que aí? Qual que é a tua perspectiva? Assim, nesses últimos 3 anos e pouco de mandato, né? Eu estou na Assembleia, né, sofrendo bastante. São 150 dias de sofrimento para cada um dia de comemoração, assim, basicamente é isso. Mas a carreira política e o caminho da política, né, carreira pode ser uma palavra até mal interpretada, mas o caminho da política, ele é um caminho longo, né. Eu estudei fora, aprendi um monte de coisa, estudo bastante, continuo estudando muito, mas... o fato é que eu sou um iniciante. Então assim, em uma área onde é construída, onde a sua capacidade de ação depende da quantidade de vínculos, de profundidade de vínculos, enfim, do quanto você influencia os outros enfim, é um negócio que demora tempo. Assim, se fosse fácil, se fosse rápido, a gente já era Austrália, entendeu? Já seria ano novo aqui na Austrália, entendeu? E aí as coisas estavam mais resolvidas. E é realmente a cara do que o Brasil pode ser. Realmente eu gosto assim de olhar para a Austrália e falar, pô, o Brasil tem um potencial para ser um negócio, uma Austrália melhorada por conta do clima melhor, as paisagens mais bem bonitas. Mercado interno muito maior, população muito maior, 4 vezes maior. Mas é legal isso, potencial. Né? Mas a não tem a China perto, só para lembrar. Mas veja, é a primeira geração, é a nossa, de jovem, que pensa isso como um projeto de vida, né? Tipo, você é um cara de 34 anos que tem esse projeto. Cara, mas é engraçado, porque quando você olha todo o passado político do Brasil, tudo isso que a gente está vendo agora de busca por renovação política aconteceu na década de 40. Sim, mas quantos anos tinham? Mas quantos anos tinham essas pessoas? Não, mas eu até tiraria. Eu gosto de pensar uma ideia de política enquanto não participando de oligarquias regionais. Exato. Essa época maravilhosa que você falou. Se eu voltasse um pouquinho antes, eu chegaria na República do Café com Leite. Sim. E o nome era assim porque devia o espectro político atender a políticas de oligarquias regionais. Sim. Quando você vê alguém que está completamente outsider, e essa palavra está em voga hoje, né? Falar de votar no outsider, no sentido de que há de se ter uma resposta que não participa desse sistema já implementado. Sim. Eu gosto da ideia de novidade, que é o que você estava elencando, William, enquanto não participando da política como ela já exercia. Embora na década de 40 sempre tem sua renovação, era uma renovação dentro de um certo escopo. O que você acha disso? Então, acho que é interessante assim que eu não colocaria isso do regionalismo político como uma causa raiz de problemas e tal. Porque a questão é a seguinte... mesmo nesse cenário, tem produtos bons políticos por aí, né? Por exemplo, mencionar um nome. Eu já defendi isso. Mencionar um nome, tenho dúvidas hoje. Porque assim, não é exatamente o eixo que você vai falar, pô, se a gente resolver o regionalismo político, a gente resolve as coisas. Não é muito por aí, porque... olha, por exemplo, tem um deputado federal aqui do estado de São Paulo, um cara muito bom, chamado Eduardo Cury, de São José dos Campos. Ele foi prefeito da cidade, é um pouco daquela história da política mais regional, mas que é um cara, presidente da frente do empreendedorismo em Brasília. Ele é um cara, assim, tecnicamente muito profundo, que dialoga com as pessoas, é um belo político, assim, sabe? Então, assim, tem produção também desse tipo de representantes, né, de lideranças. Agora, para mim, o que mais me deixa, assim... sei lá, triste com a perspectiva de ver assim, pessoas mais com um pouco do meu perfil, tendo mais pessoas com o meu perfil entrando na política e sendo bem sucedida, é porque é o seguinte, quem vota em mim, vota em quem vai trabalhar para o Brasil de uma maneira ampla, lato sensu, sabe? Vai defender não entendi, ideias... vai ter que explicar um pouco melhor isso, eu não entendi. Então, assim... Vou colocar de uma maneira bem generosa, 5% da população brasileira vota em pessoas, deputados e tal, vereadores, que vão trabalhar pelo todo.
E 95%, até um pouco mais que isso, vão voltar para pessoas que vão trabalhar para elas. Você entendeu quando eu quis dizer oligarquias regionais? Exato. Talvez o meu termo não tenha sido... É um pouco do maniqueísmo, assim. Tipo, isso que tem que ter alguém trabalhando para mim. É isso. Então, assim, eu sou policial militar, eu quero votar em um policial militar que vai me defender os meus interesses particulares naquela situação. Eu sou da região de Presidente Prudente, sei lá, tô chutando qualquer uma, tá? Não tem nenhuma... Sim. Enfim, independentemente de quem seja. O representante lá, o político regional. Eu vou votar alguém que vai trazer emenda para minha cidade, para minha região e vai resolver um problema. Só que essa é uma visão bastante superficial e irrealista do quanto que essas pessoas podem trazer de valor, de fato, para quem está votando. Porque a maior parte dos problemas do Brasil são sistemáticos, né? Sim, então, se você quiser melhorar, o cara pode até trazer dinheiro para a Santa Casa da cidade. Mas a questão é a seguinte, tem um problema muito maior e profundo de financiamento da saúde no Brasil. Por quê? Porque e aí, falando com médicos aqui, hein, já fui para a saúde, porque é uma das áreas onde isso é mais crítico. Aí eu pergunto, como que são geridos os dados de saúde no Brasil, dos hospitais? Tem uma gestão de dados, tem uma gestão de... não tem. Então o que acontece? O cara faz o mesmo exame na rede estadual, na rede municipal, não sei o quê, tal. O cara faz o mesmo exame 300 vezes, não tem o uso de inteligência artificial para mapear esses dados com mais profundidade e tal. Eu tenho um amigo que tem uma startup que faz isso, por exemplo, e até por isso que veio na minha cabeça agora. A gente almoçou essa semana passada. E aí ele veio e falou assim, cara, eu tava trabalhando para uma rede privada, né, de plano de saúde, e ele virou para mim e falou assim, em Jundiaí tem 3 mil diabéticos. Eu falei, cara, me passa, quero pegar os dados, todos os dados de Jundiaí. Aí ele foi lá, mapeou, colocou lá no software dele, lá e rodou um monte de dados, organizou os dados, que dá um puta trabalho, tal. E ele falou, cara, na verdade não tem 3 mil não, tem 7.500 diabéticos. Então ele encontrou com os dados, ele encontrou mais diabéticos do que a rede já tinha identificado. E a partir daí, com dados, ele conseguiu fazer um trabalho de medicina preventiva que tem muito menos gastos, que é muito mais eficiente e que atinge muito mais resultado e melhoria da qualidade de vida da população. Se o setor privado, se ele conseguiu, só para uma rede, fazer mais de 100 milhões de economia em um ano, por conta de utilização de dados para prevenção, para mapear através dos dados, identificar quem tem certas doenças por conta de padrões estabelecidos. Imagina que o setor público não conseguiria fazer com uma boa política de gestão de dados. Mas aí o problema não é o financiamento. Eu concordo com o que você falou, só que o problema não está no financiamento do SUS, mesmo porque o que a gente paga de imposto e o tamanho do volume de dinheiro que vai para o SUS... Não, o problema não é financiamento. O problema são outros problemas. Acho que mas é que o financiamento não é falta de dinheiro. O financiamento é má alocação de capital. Geralmente. É um problema de gestão. Gestão. É um problema de gestão, assim, se você consegue... de contrato. Achei fantástico que você falou, porque eu fui diretor técnico de um hospital público, que era o único hospital de uma cidade do interior de São Paulo. E chegou verbas parlamentares no sentido de comprar maca, comprar monitor, comprar ventilador. E era essa a função daquele deputado naquele momento. Conseguir verbas para aquilo. E é isso que quando eu chamei de oligarquias regionais, é no sentido que o bom político é que ele consegue a verba, mas ninguém está vendo como usa. Eu achei isso curiosíssimo quando eu estava lá vendo isso. E da onde vem isso? Porque, por exemplo, no final do ano passado, o governo colocou um projeto na Assembleia, que era um projeto... Talvez até o Melão falou disso, porque eu e ele, nós dois batemos muito nesse projeto, que era o PLC 529 do governo. Ele basicamente é o seguinte, ele era um projeto que tinha mais de 80 artigos, assim, era um catatal, assim, de coisas, que era a suposta reforma administrativa do Estado. Sim, falamos aqui pra caramba. E aí, o que acontece? Na verdade... Passou o imposto, pô. Tinha um artigo 24, que eram 2 linhas, sim, que falavam assim, a partir de agora, 18%. O Poder Executivo tem autorização, pode alterar as alíquotas de ICMS em até 18%, sem autorização do Legislativo, o que é inconstitucional. Totalmente. E chama-se carta branca. Eu quero que vocês dêem carta branca para fazer o que eu quiser. Assim, é importante reduzir benefício fiscal, mas para isso, tem 2 caminhos. Você tem que alinhar uma alíquota única universal para todos os produtos do Estado, mantendo a receita. Obviamente o que eles queriam era subir tudo para ficarem mais próximos dos outros, mas era subindo, não era descendo, né? Então, assim, para aumentar a receita. Então, o dinheiro que o deputado regionalista
está trazendo agora, e é bastante em ano de eleição, para suas respectivas regiões, isso no governo estadual. Imagina em governo federal, com emenda parlamentar de individual, de relatoria, de bancada. Tem, assim, os caras estão com muito dinheiro. Que tem muito dinheiro. E aí o cara foi lá, tipo, ele aprovou um projeto que aumenta imposto, né? Aí tem uma discussão sobre benefício fiscal ou não. Na minha leitura técnica e bastante profunda, não é redução de benefício fiscal que o governo fez, tá? Você pega, você tira de, sei lá, de Bragança, lá da minha cidade, 100 milhões a mais das pessoas, aí o deputado ali da região vai lá atrás 20, e todo mundo acha que o cara fez um puta trabalho. É isso. Entendeu? É falta de visão sistêmica sobre como o Estado funciona. Exatamente. E o que de fato Quando eu estava querendo dizer dessas oligarquias, na verdade, eu estava querendo atacar. Você falou da década de 40, eu acho legal porque você estava falando de pré e pós Getúlio Vargas. E JK, ali já era. Ali era aquele intervalo isso, até do JK. Esse foi o Estado Novo. Mas a ideia era que esses tenentes foram colocados lá para combater o quê? O caudilismo, o patrimonialismo e o nepotismo. E é isso que eu vejo nesse dinheiro, quando ele é só mandado no sentido de conseguir mais dinheiro, ele é essencialmente patrimonialismo, nepotismo e caudilismo. É assistencialismo. É o que você falou, não existe pensamento sistêmico. Então, ganha quem consegue mais dinheiro para mandar para a sua região. É isso que eu quis dizer com por exemplo, eu oligarquias sou de Bragança, regionais. eu tive uma votação expressiva lá, que não é tão grande com relação ao todo, porque, enfim... Eu nem sei como a gente conseguiu chegar a tanta gente, mas lá em Bragança a maior crítica que eu recebo é essa. Pô, o Daniel foi lá, conseguiu os votos e sumiu. Mas caraca, todo dia assim, fico ligando pros deputados para eles virem votar. Tá, outro dia, votação de um projeto. Cara, olha essa história. Cara, assim, é revoltante. A nova carreira de professores do Estado de São Paulo. Foi simplesmente o projeto mais importante da história da educação de São Paulo a nível estadual. ICMS educacional? Não. Esse daí é o mais importante para as redes municipais do Estado. Eu te explico daqui a pouco por quê. Mas a nova carreira dos professores é o projeto mais importante da história da rede estadual de educação de São Paulo. Por quê? Porque ele basicamente simplificava a carreira dos professores, acabava com um monte de justificativa de faltas exageradas e tal. E também, além de simplificar, a evolução dos professores passa a ser por avaliação de desempenho e não por tempo. Então você tem uma série de reforma administrativa mesmo, profunda. Um projeto inspirado em Singapura. Sem vagabundagem, malandro. Vamos produzir. É difícil falar, assim, quando você fala de vagabundagem no setor público, é difícil você colocar nos professores. Porque, tipo, cara, de todas as carreiras de funcionalismo, cara, talvez a que menos deveria sofrer esse tipo de crítica é dos professores. Dito isso, ao longo das últimas décadas, o que os sindicatos usaram foi esse tipo de negociação. Calma aí. Foi esse tipo de negociação para... por exemplo, até pouco tempo atrás, até antes da aprovação desse projeto, o professor tinha um dia por mês que ele tinha falta justificada para ir no banco. Então, assim, é o tipo de coisa que é um absurdo. Mas por quê? Porque como é a carreira mais numerosa do Estado, os governos não conseguiam reajustar salário, então aumentava descontos de tempo de trabalho para indiretamente aumentar o salário. Então, o valor hora aumenta sem meu salário aumentar, porque eu estou dando menos aula. Sim. Só que isso aí gera uma desorganização enorme, porque você vai em toda a escola pública regular, não o ensino integral, mas regular, e tem 5, 6, 7 turmas ali no intervalo ouvindo música que deveriam estar em sala de aula. Então, por quê? Porque o professor não está ali, porque a carreira é mal organizada, ele trabalha numa escola, em outra e tal, e essa carreira organizou tudo isso. A carreira é 40 horas semanais numa escola só, para ter um envolvimento maior com a comunidade, com salário base maior, R$5.000 na escola regular, 7.500 na escola integral, o que é um salário, bem competitivo em relação ao passado e tudo mais. Então, assim, é o problema mais importante. Teve deputado que eu tive que... Fiquei ligando e tal, não sei o quê. Viu que eu tava ligando para buscar voto. Tipo, eu passei no gabinete. O deputado fulano tá aí, tal. Ele acabou de sair e tal, não sei o que, tal. No dia da votação do projeto. Por quê? Porque tem muita gente que tem medo de votar em projeto que é supostamente polêmico, mas é o projeto mais importante da história da educação de São Paulo. Quem defende a educação não tem por que não votar. E aí, eu fui na garagem, o cara tava entrando no carro, eu saí correndo atrás do carro, do oficial do cara, meu. E aí o cara foi embora, entendeu? Nossa, perdi o voto. Mas o cara foi embora, fugiu. Só que esse cara... Não perdeu porque nunca escreva teve. o que eu tô falando. Esse cara, eu não vou falar quem é, mas ele vai fazer mais de 500 mil votos na próxima eleição.
Não, eu não vou Quem é homem sabe calcular o número da besta. Porque, porra, 500 mil eu voto pra caramba. Dá pra saber quem é essa pessoa. Sabe por quê? Mas veja bem, o discurso por que ele faz 500 mil votos? Porque é o discurso patos. Por que ele faz mais de 500 mil votos? Porque ele já não tá votando em projeto polêmico. Com certeza. Tem uma não, dinâmica não é isso, aí. é porque tem uma outra... É uma outra... Ele traçou um outro caminho que deu muita projeção, muito alcance. Não tenho dúvida, mas o que eu quiser... Nichos específicos. Mas então, O que eu quiser, assim... Cara, eu vou botar no Google 500 mil deputados estaduais São Paulo. Não, isso depois das eleições. O que eu quiser- Você não sabe até hoje quantos votos ele tem. Ele não quer arriscar os 500 mil votos numa votação polêmica. É isso que eu tô querendo dizer. Exato. É que quem... Não, só que o problema é que o impacto pra ele é zero. Se ele vota ou não tem nada a ver com o público dele. Mas então por que Tá bom. que ele não quer? Ele, Exato, ele porque- deixa de ter 567 mil para ter Mas então por que que ele 566 mil, entendeu? Sim, sem, pouco. sem dar o nome. Mas então por que que ele não quis votar? Porque é covarde. Só por isso mesmo. Tá cheio de covarde na política. Aí sim, aí eu concordo, porque eles estão cheios na humanidade, né? Mas eu tô com o Infelizmente, Camarão eles se nessa, elegem. velho. Desculpa, eu tô com o Camarão, porque ele é covarde. Ele só é covarde porque ele tá vendo que vai Acho que tem perder um algum cálculo número. político, é isso que eu tô Sem querendo dizer. dúvida, cara. Mas aí é medo de nesse não caso ganhar. era mais Mas aí é medo de não covardia. ganhar. Porque Não tem nada a ver com o 0,2% dele, pra fazer muita diferença. Mas enfim, é que o que é legal é discutir Mas isso. é que assim, os políticos são tão medo disso. Então, mas isso é Eles legal. ficam cagando. Mas Desculpa, você o concorda- francês. Não, mas- Imagina. Olha Mas que eles legal. ficam Très bien, cagados, très- mas outra très coisa, bien. eu tô falando de uma maneira mais ampla, óbvio que não é a Sim. maioria. Tem, tipo, assim, é até surpreendente o número de pessoas que são bons políticos que eu encontrei. Claro, que na questão dos valores éticos e morais, eu não consigo falar sobre quase ninguém, porque eu não conheço profundamente os valores de cada um deles. Mas me surpreendeu até o quanto de pessoas que fazem um trabalho assim razoável, e eu aprendi com vários, inclusive questões positivas, assim, sabe, de como debater sem querer dar um soco na cara do outro, e tendo paciência, e dialogando, e tendo como convencer, como buscar via de convencimento, É a sabe, de uma casa maneira pra isso. republicana. Mas de uma forma geral, assim, a resultante é muito ruim. Inegavelmente. A resultante da política brasileira é muito ruim. É, desastrosa. Então, o que eu acho legal que você falou, ele não votou porque ele é um covarde. E você estava aqui sabiamente defendendo a política enquanto a defesa de os valores individuais. Eu não ganhava nada em buscar Projeto. voto. Você não pode ser Era o um projeto homem do governo, o público. governo que tinha que buscar o voto. isso. Eu não tinha nada a ver com o governo, mas eu estava indo atrás, porque é um projeto mais Então, importante da história da educação de e São Paulo, você- país mas- estadual. Antes disso, você estava defendendo. Quis virar um homem público para defender a mesma virtude que eu aprendi com meu pai. Foi muito claro isso. E você reverbera aqui brilhantemente Sim, com todos totalmente. nós. A gente acha isso, por isso que a gente montou um podcast, para poder discutir essas coisas. Legal. Então, é muito complicado quando você tem um homem público que é covarde. Porque se ele não tem essa virtude, o que ele está fazendo dentro da política? Exato, se você não pensa em servir, É isso, assim, é isso. E depende do que a pessoa interpreta como serviço, né? Porque às vezes ela acha que, às vezes ela não entende, não tem a visão sistêmica para entender que o dinheiro que ela está trazendo é nada mais do que uma partezinha do que foi tirado a mais porque ele votou num outro projeto que ferrou todo mundo, entendeu? Cara, puta, genial. Camarão, você foi gênio. Porque é que eu me pergunto, como que a gente transforma essa questão de servir tirando o discurso da esquerda? Eu acho que aí mora uma pauta, um negócio importante, porque assim, você tem que ter transformar essas ideias liberais. Você, obviamente, Sim. um cara liberal, independente de espectro, também, na verdade, pouco importa, cara. Tem Nós estamos vários no mesmo caminho. Pode ter um pouquinho pra cá, um pouquinho A pra questão lá. é o seguinte, sabe, assim, até mas vai fundo, depois eu falo sobre uma coisa que eu acho que é importante sobre essa... A gente tem muito Parte essa dúvida, ideológica. porque a esquerda, ela tem uma estética. Tem um discurso fácil, né? Um discurso Você fabiano, bonito. o gramsciista. Você É tem do uma... espírito do tempo hoje. Você acha que existe uma estética da direita liberal? Cara, Ou como a gente não. constrói isso? Eu acho Não, que é né? difícil porque assim, as pessoas têm que ter um nível educacional mais maior, porque ela tem que entender que boa parte dos problemas são sistêmicos. Se eu falar, não, olha só, se eu tirar do rico pra dar pro pobre vai resolver o problema, cara, muita gente vai acreditar, entendeu? Porque é uma solução fácil para um problema complexo, mas ela também é errada, né? E ela não funciona. Tipo assim, vou criar uma super taxa só para multimilionários, para que não exista bilionários e milionários no mundo. Tá bom, você mata o empreendedorismo. Você ferra tudo. Você acaba com os incentivos para as pessoas inovarem, tomar risco e por aí vai. Então, assim,
é o tipo de coisa que as pessoas... Como é que você explica para alguém que está no módulo de vida, muito mais de sobrevivência, da base da pirâmide de Maslow, sabe? Que está olhando questões assim, fisiológicas, sabe? Tipo, de como eu sobrevivo, como que eu faço. Tipo assim, você olha para... Tem pesquisas que mostram muitas coisas que eu vejo dentro de casa, assim. Pô, minha mãe me liga, que ela pergunta, até hoje. Pô, você dormiu, você comeu... Por quê? Porque são questões de sobrevivência. Na cabeça dela isso é importante. Porque na base da pirâmide é assim que funciona. E tem pesquisas que mostram que a maior influência para os pais, enfim, novos pais, né, jovens, assim, pais de primeira viagem, não é a professora, a educadora, não é tal, é o pediatra. Por quê? Sobrevivência. A questão é sobrevivência. Então... É muito complicado num país como o nosso. Como é que eu vou explicar para as pessoas que, tipo, se eu quiser resolver o problema de saúde, na verdade eu tenho que criar leis que façam uma melhor gestão de dados, que organize melhor, enfim, a rede de atuação do setor. Sabe, é difícil. É difícil, mas passa por isso, cara. Porque é um pouco do estágio civilizatório que a gente está. Assim, beleza. É muito legal, é muito lindo. A gente pensa igual aqui, a gente sabe um jeito que vai funcionar. A gente vê em vários outros países do mundo funcionando. Só que a gente não consegue colocar isso na prática de uma forma clara. Agora sim, eu acho que tem um problema muito sério que eu não posso cobrar de quem está trabalhando 3 trabalhos todos os dias para não passar. Essa frase agora a questão é a seguinte: e o formador de opinião, a elite econômica e intelectual do Brasil, sabe? Então, assim, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá vendo. Pô, se vocês fossem presidentes e pudessem fazer 3 coisas concretas, o que vocês fariam? Vocês têm clareza do que é mais importante? É difícil, né? Foi no podcast. É difícil. Não, é difícil, mas assim, cara... Mas a questão é que é matemático, eu sei. É matemático. A primeira coisa que eu faria era diminuir o tamanho do Estado. Tá, mas como você faz isso? Medida concreta. Sim. Então, boa. Tem N formas. A pergunta dele é top. Porque como é que você vai cobrar o concretamente político daquilo que é importante? Você sabe que, como que a reforma da Previdência foi aprovada no Brasil depois de mais de 2 décadas de discussão? Por quê? Porque tem 2 formas de aprovar uma reforma de Estado no Brasil. Isso eu aprendi tentando aprovar o ensino educacional, que é uma mini reforma tributária. Né? Que ia ser genial, inclusive. É genial, não, vai ser, porque vai ser aprovado, porque eu tô construindo politicamente para isso. Sim, bora. Bom. Então, assim, porque a gente vai aprendendo e vai conseguindo fazer as coisas. Quando eu falo aprender, não é que eu tô aprendendo com velha política, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu tô tentando entender e buscando continuamente como que eu viabilizo projetos que têm impacto na educação. Agora, o que acontece? Eu tomei paus, assim, inúmeros paus. Me destruíram inúmeras vezes com esse projeto. E eu estou investindo todo o meu mandato em um projeto só. Que é isso, porque esse projeto aprovado levanta a qualidade da aprendizagem, reduz o abandono escolar, aumenta a frequência de avaliação dos alunos de quase 4 milhões de alunos do nosso estado. Quantos deputados? Só que aí, para terminar, porque acho que esse é um dos pontos mais importantes da nossa conversa quando a gente fala de política. Porque 90% dos assuntos quando a gente fala de política, se a gente, por um milagre amanhã, todo mundo acordar e resolveu, o pobre continua pobre. Sim. Essa é a merda. E aí o que acontece? Quais são as 3 medidas mais certeiras pra gente mudar isso daí, né? Pra gente conseguir fazer com que o Brasil se torne mais próximo de uma Austrália, assim, possível, vamos falar assim de uma forma figurada. Essas são questões muito claras matemáticas. Passam por reformas de Estado. E aí o que acontece? Como se aprova uma reforma de Estado? Porque eu olho o debate do Collor contra o Lula, né, sabe, em 90, e eles falam coisas que são importantes agora. Eles não, o Lula não, mas o Collor falava, a gente tem que aprovar a reforma administrativa no Brasil. Essa é a reforma separada mais importante, porque 80% das contas, a reforma administrativa é gestão de RH, né? Como o Estado lida com o funcionário público. 80% das contas de qualquer governo nesse país, estadual, federal, municipais, autarquias, agências, tal, ativos e inativos, folha salarial e aposentadoria. E a reforma da Previdência aconteceu. Por que ela aconteceu? Porque no governo Temer ele foi lá e comprou essa reforma, e mesmo com popularidade baixa, trabalhou politicamente para viabilizar ela. Um gênio. E aí teve o Joesley Day que ferrou tudo. Não tinha foi parte por conta disso. Então a construção já começou ali. Só que em 2019, por que foi aprovada? Porque o Bolsonaro é um cara iluminado e aprovava e defendia uma reforma. Não quebrava, nego.
Por quê? Porque a imprensa, o empresariado pressionaram, porque senão quebra. Senão o Brasil vai quebrar e todo mundo vai se ferrar. Só que acontece que a pressão que o Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara, ele tomou a decisão de avançar com a reforma da Previdência. Óbvio, o governo mandou uma reforma, né, tecnicamente escrita, né, mas o processo político foi realizado por conta da elite intelectual e econômica da sociedade, que lembra até que os empresários gravavam lá na rádio 30 segundos, 1 minuto defendendo a reforma da Previdência e tudo mais. Até parecia que era a solução de todos os problemas, que é algo negativo. Mas, no final de contas, é um exemplo claro que o Maia falou, o negócio é o seguinte, se a gente avançar com a reforma da Previdência, ninguém vai se ferrar. Politicamente, dos políticos, dos deputados federais. Né? Cabe politicamente. Cabe politicamente, porque isso foi construído no passado com o Temer, recente, e com a elite, com a imprensa, com o empresariado todo defendendo aquilo. A galera saiu na rua defendendo. Só que acontece o seguinte, a gente tem problemas sérios no Brasil e que o Collor discutia ali no debate na década de 90, que tem assim discussões de décadas e que não avançam. Por quê? Porque, de um lado, a gente não elege estadistas que façam reformas impopulares. São 12 milhões de funcionários públicos no Brasil. São por volta, tem uma conta do Luiz Ittelberger, que mais de 100 milhões de pessoas no Brasil dependem de alguma forma direta ou indireta, em um nível, dessa renda que vem do Estado. Ou seja, né? Tomou metade conta. Do Brasil. Tomou conta, né? Vai mudar E o maior lobby que existe no Brasil é do funcionalismo público, obviamente. Então, assim, como é que a gente faz para fazer uma reforma administrativa profunda? Se a gente tem um presidente que é corporativista, se a gente tem talvez próximo de eleger um outro presidente que também é corporativista, então para mim os dois são iguais, entendeu? As chances de viabilizar uma reforma administrativa que é a mais importante de todas, é 80-20 literalmente, né? O Pareto, literalmente, é assim, com esses dois caras que estão mais competitivos, é zero. Como é que a gente faz isso? A gente tem que bater na Faria Lima, bater na organização das associações dos médicos, OAB, não sei o que, passar e defender e começar a alinhar para que todo mundo defenda a reforma administrativa. Se você pega num raio aqui de 5 quilômetros e pega alguns dos bairros mais caros de São Paulo, e onde mora boa parte, assim, uma parte significativa da elite econômica do Brasil, e você faz essa pergunta que eu fiz para vocês, 3 pontos concretos que, se você fosse presidente, você faria, a dispersão das respostas vai ser gigantesca, vai ter assunto sem fim. Então, esse é o problema, porque enquanto a gente não consegue eleger estadista no sistema presidencialista, que é como o nosso, que monopoliza a ação de governar numa pessoa só, que é diferente do sistema semipresidencialista, que tem menos risco de inviabilidade de reformas, a gente tem que afunilar, gerar consenso nos formadores de opinião da sociedade para empurrar aquilo que de fato é importante para todo mundo. E dá para fazer isso, porque são esses caras justamente que votam para pessoas como eu, que trabalham pro todo. Só que para mudar o Brasil, é importante votar em pessoas de forma, sabe, que trabalham pro todo, né? Não só em mim, mas em vários outros caras, né? Porque não é uma pessoa só que muda tudo. Mas é importante elas começarem a pressionar todos os outros políticos, as grandes figuras políticas do Brasil, em volume, em força, tal, para um ponto que é importante o Brasil mudar. E se isso acontecer, a gente muda as coisas. Mas, cara, outro dia, e para terminar aqui que eu me empolguei, mas eu acho que isso é muito complicado. Eu tava no prédio onde eu moro, tal, e aí tava um grupo de adolescentes, filhos de uma vizinha minha, que estudam numa escola americana em São Paulo. A mensalidade é mais de R$10 mil por mês, tá? Por mês porque eu já falei mensalidade, mas enfim, não assim, são algumas, tá? Não, sim. Não necessariamente é Avenues. Não, trago ela porque, né? Aí, tá em alta. Avenues aí, essa minha vizinha falou, esse ano vocês vão votar nele aqui e tal, não sei o quê, vocês têm que votar nele e tal. Eu falei, calma, eles têm que pesquisar, eles têm que ler, eles têm que se inteirar e tudo mais. Mas eu falei assim, mas vocês já tiraram o título de eleitor? Eles, o que é isso? Nossa. O que é isso? O cara não sabe. Aí eu falei, opa, deixa eu dar um passo atrás. Título de eleitor é um documento que você tira pra poder votar, não sei o quê. Tá entendendo? Daniel, cara, se a elite econômica do Brasil é assim, como é que a gente vai fazer reforma? Sim, não vai. A gente vai entrar no papo da educação, mas vai ser na segunda parte. Porque assim,
temos o nosso tempo agora. A gente vai dar 5 minutinhos. Galera, semana que vem, vocês que estão ouvindo, vai ter a parte 2 Como é que é o nosso Daniel PDC? José. Como é que é o nosso PDC? E vamos falar muito de educação, que é o que a gente está trazendo à tona aqui. Boa. Já que a gente falou de política nessa primeira, para quem está ouvindo aí, segunda parte será sobre educação, então fiquem com a gente. Antes de encerrar, primeiro, obrigado para quem não for ouvir o segundo, ó, vocês são... Né? Então Já é para sabe. ouvir. Já sabe. Obrigado pela primeira parte, Tamo tem a junto, segunda. Valeu, galera. Não esqueçam de curtir e seguir no YouTube, Instagram, Spotify, Por favor. Beyond the Cave. @PDC. Como é que é mesmo? É pra hoje, né? E é pra hoje. Arroba Beyond the Cave PDC. PDC, por Podcast. favor. Não se esqueçam do Apoia-se. Cara, é muito importante pra gente, porque assim, a nossa questão aqui é trazer, pô, você vê, um cara brilhante, o cara Papo interessantíssimo. Pô, o cara tá representando a Total, gente. sim. Puta, cara, é pra galera poder comentar, conversar, participar, vir aqui comer uma costela. Então apoia-se. apoia.se/Beyond é muito importante pra gente. Como eu falei lá no começo, cara, R$20 por mês pra manter as luzes acesas aqui. A gente espera vocês. Valeu, Camarão. Só vem cara bom aqui, né? Tem que falar isso, né? Você nunca viu o Ciro Gomes aqui, por exemplo. Só vem cara bom. Nem virá. Mas é legal trazer ele pra dar umas porradas e tal. Ah, não, cara, esses capaz caras já dele têm dar muita... porrada na gente. Ele já tem muita exposição, cara. Nós temos que focar nos nossos aqui. E assim, Nos numa novos, boa, cara, isso vamos aí. trocar ideia. Se alguém me convencer que eu tô errado, eu vou ser o primeiro a virar e falar assim, é verdade. É isso aí, vamos embora. Já que o seu caminho é esse, eu vou. Agora, convença, não através do pathos, através do logos. Eu quero a verdade. Não me venha com conversinha bonitinha que não vai funcionar. E dos resultados, né? E resultados também são Mentira importantes. também é logos. Galera, valeu. Semana que vem tem mais. abraço. Falou, boa noite. Beijo.